Nós vamos agora de entrevista. Temos mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo para você todas as informações. Vamos conversar agora com Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Vamos falar sobre a Carta de Compromisso para Eleições Municipais. Doutora Thaís, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todas e todos. Doutora Thaís, para começar a nossa entrevista, gostaríamos que a senhora nos contasse como a Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo elaborou essa carta de compromisso direcionada aos candidatos a cargos eletivos no município de São Paulo. A Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB São Paulo, ela tem a função de garantir, como nossa Constituição coloca lá no artigo 227, a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, ou seja, eles precisam estar em primeiro lugar no âmbito de políticas, de serviço, de orçamento público. E é para isso que essa comissão atua, utilizando justamente o nosso conhecimento jurídico. Nesse contexto, diante das eleições em que é inegável que estamos todas e todos na condição de cidadãs e cidadãos tomando uma decisão muito relevante para a vida política no país, e nesse contexto especificamente, para os municípios, a comissão reconheceu o seu dever em contribuir para pautar a temática dos direitos de crianças e adolescentes. Por quê? Embora, como eu tenha dito, a nossa Constituição fala que criança e adolescente tem que ser considerado em primeiro lugar, há ainda um enorme descompasso entre o que se verifica na prática e o que está assegurado na legislação. Por conta disso, nós inicialmente fomos provocadas por uma advogada, Tayane Delazen, que trouxe essa demanda de precisamos levar isso junto a candidatas e candidatos. E a partir disso, a OAB São Paulo se dispôs a contribuir com essa temática. Então, entendendo que é necessário o esforço de muitas pessoas e organizações para transformar essa realidade, nós nos juntamos a outras diversas instituições, aqui destaco IPA Brasil, Fundação Abrinq, Plan International Brasil, Rede Peteca, enfim, diversas organizações que atuam na temática de infância e adolescência, e para isso foi elaborada uma carta compromisso com um foco específico nesse primeiro momento, que é a erradicação do trabalho infantil e a promoção da aprendizagem, entendendo que o município tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto. E a partir disso, a gente está buscando candidatas e candidatos à Prefeitura e também à Câmara de Vereadores para se somar a esses compromissos e garantir que isso vai ser incorporado à gestão. Até o momento presente, a gente já tem mais de 60 adesões, mas de fato é fundamental que esse número cresça e, para além disso, que haja um cumprimento na prática quando no início dos mandatos. Doutora Thaís, às vezes os assuntos que entram ali em pauta e na corrida, por uma vaga, seja na prefeitura ou nas câmaras municipais, acabam sendo pautas que ganham voto, E falar de criança, muitas vezes, não se entrava ali em pauta por não ter voto, deste público. Eu queria que a senhora falasse um pouco, então, dessa adesão, A senhora já falou que teve um número aí de candidatos que já se engajaram no assunto, mas realmente esse engajamento, Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, de como as pessoas, os candidatos estão se engajando de verdade numa questão que é tão importante. É super importante esse olhar para a infância e adolescência numa perspectiva de que esse é um ponto de partida para diversas transformações sociais. Então, por exemplo, queremos enfrentar as desigualdades. É inegável que há iniquidades estruturais no nosso país, especialmente quando a gente olha para a questão de raça, de gênero, de deficiência. E garantir igualdade de condições desde a mais tenra infância é fundamental para reverter esse cenário. E daí, nesse contexto, é importante, e é o que vem sendo trazido por diversos candidatos e candidatos, a importância de olhar para alguns temas que têm maior preocupação ou maior gravidade nesse cenário atual. Então, a gente tem, por exemplo, o trabalho infantil, que é esse foco inicial, que daí eu destaco que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente por avanços nessas políticas. No entanto, ele vem sofrendo retrocessos nesse campo,
depois de vários anos em queda, os índices de trabalho infantil voltam a subir no país, isso está alinhado à falta de políticas públicas, ao aumento de uma crise econômica que empurra famílias para a vulnerabilidade social e que não garante mecanismos de proteção social a essas mesmas pessoas. Há também discursos que naturalizam o trabalho infantil, que em verdade é uma grande violação a diversos direitos. Um outro ponto que, felizmente, tem aparecido porque é extremamente urgente é a questão de enfrentamento a violências contra crianças e adolescentes. Vale aqui destacar uma infinidade, né? Tanto a violência doméstica, que acontece dentro dos lares, nas mais diversas camadas sociais, e que ainda é um desafio, mesmo a gente tendo avanços regulatórios, como a lei do menino Bernardo, que traz uma maior responsabilização para mães e pais responsáveis. No campo da violência é importante, isso felizmente tem sido mais falado, o enfrentamento à violência sexual, que é ainda muito comum no nosso país, e começa desde muito pequenas, crianças e adolescentes são submetidos a isso, muitas vezes bebês, e daí também, nesse caso, fica muito evidente a questão da desigualdade de gênero. E um outro ponto que vem sendo pautado, e acho que ele precisa ter uma grande urgência, é também o ponto da violência policial, porque especialmente adolescentes negros são bastante vulneráveis nesse contexto. A gente tem um cenário de letalidade muito alto na nossa cidade. Então, esses são alguns pontos que eu destaco, mas sem dúvida, o olhar para a infância e a adolescência, ele deve perpassar qualquer projeto político, porque crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, então precisam ser vistos como pessoas a terem seus direitos garantidos por meio de políticas, de serviços e de orçamento, nessa perspectiva, né, de demandar o município e os gestores municipais. E, para além disso, há um olhar que é estratégico, que é, de fato, se a gente quer promover justiça social, é fundamental que sejam garantidos direitos desde a primeira infância. Doutora Thaís, este ano é um ano especial, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 30 anos. Qual a análise que a senhora faz do ECA nesse período e o que precisa avançar ainda, que mesmo com o ECA ainda não foi conseguido para defender crianças e adolescentes aqui no Brasil? O Estatuto da Criança e Adolescente ali é uma enorme vitória no marco civilizatório do nosso país. Ele é um desdobramento daquele compromisso constitucional que fizemos em 88, no artigo 227, de colocar a criança e adolescente em primeiro lugar, e ele vem detalhar como efetivamente isso pode ser garantido. Então, detalhando inclusive o conteúdo de prioridade absoluta, estabelecendo o sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, pelo qual diversos órgãos estão imbuídos do dever de cuidar de crianças e adolescentes. Há no ECA previsões relacionadas à questão de trabalho infantil, de responsabilização de adolescentes por ato infracional, direito à educação, direito à saúde, enfim. De fato, é uma legislação muito importante para a garantia desses direitos. No entanto, não podemos deixar de reconhecer, e aí infelizmente não é um desafio só da área da infância e adolescência, que mais uma vez reafirmo, há uma diferença entre a prática que se verifica e o que é garantido legalmente. E é fundamental que a gente consiga superar esse lapso, esse descompasso que existe. E qual é o caminho para tanto? Esse caminho é pautado por reconhecer que todas e todos têm deveres, então o Estado, principalmente, no âmbito dos seus 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, as famílias e a sociedade como um todo. No entanto, é importante pensar também que nessa perspectiva de garantir a infinidade de crianças e adolescentes direitos, o Estado tem um papel especial. E nesse contexto, é fundamental cobrar o poder público para que ele assegure políticas e serviços para a área da infância e adolescência com orçamento disponível para essa área. Acho que esse é um grande gargalo. Ainda há em verdade, até uma crescente precarização de investimentos nas áreas sociais, e isso acaba afetando crianças e adolescentes. Não tem como garantir os direitos nos termos em que eles estão no ECA se não houver investimento adequado. E aproveito aqui também para fazer um outro ponto de destaque em relação a esses 30 anos do ECA, que
embora ele seja realmente muito importante e elogiado, inclusive reconhecido internacionalmente como essa legislação forte de proteção à infância e adolescência, ele vem sofrendo alguns ataques. Então, medidas legislativas que visam esvaziar esse conceito e, na verdade, essa prática de proteção integral a crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direitos. E é fundamental atentar a isso, barrando retrocessos e, ao mesmo tempo, promovendo avanços por meio da atuação de nós como todos e especialmente do poder público. Doutora, nesse momento de pandemia, isolamento social, quais os direitos das crianças e adolescentes que acabaram sendo violados? Esse momento de pandemia, isolamento social, ele coloca um desafio para todos nós, né? E é importante reconhecer que crianças e adolescentes estão mais vulnerabilizados nesse contexto. Acho que 2 pontos cabem destaque aqui, mas infelizmente é uma infinidade de vulnerabilidades ampliadas. Destaco inicialmente a questão da violência doméstica, em que, de fato, crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis, porque muitas vezes esse ambiente doméstico ele não é tão seguro e, para além disso, considerando, né, todas essas disparidades de força e ciclos de violência que se sobrepõem até chegar à criança, muitas vezes elas são atingidas e não têm muito certeza de para onde recorrer, e por esse ponto, inclusive, destaco que a OAB São Paulo, também por meio da Comissão de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, integra a campanha Quarentena Sim, Violência Não, visando disseminar os caminhos para denúncias nesses casos, entendendo que, de fato, isso não pode ser naturalizado. Se há uma suspeita de violência, se há um pedido de socorro, nós, mesmo que seja, né, numa condição um pouco mais distante, de vizinho, que está suspeitando de alguma coisa, precisamos alertar que isso está acontecendo, e um dos caminhos mais disseminados é o Disque 100, que recebe denúncias de direitos humanos, inclusive de crianças e adolescentes, e que vem passando por adaptações, inclusive para ser palatável e amigável às próprias crianças e adolescentes quando precisarem fazer esse tipo de denúncia. E um outro ponto que acho que precisa ser destacado, e que acho que é um desafio enorme, mas a gente precisa pensar, é em relação ao acesso à educação. Nesse contexto em que se entende que o isolamento é o melhor caminho, né, em maior parte desde que iniciamos a pandemia, é o melhor caminho para a garantia de direitos, é fundamental olhar para o fato de que, a partir do momento em que a educação está sendo mediada pelo acesso à internet, as desigualdades ficam muito ampliadas, porque não há um oferecimento de internet a todas as crianças e adolescentes estudantes, há uma questão em relação à qualidade desse serviço, ao fato de que muitas crianças e adolescentes acessam a internet por meio de dispositivos móveis, então por celulares de mães e pais, e isso compromete o acesso a isso. Para além desse ponto, também há um fato de que muitas vezes, mães e pais já estão sobrecarregados com toda essa mudança de rotina. Em alguns casos, para além disso, também não tem a aptidão para lidar com esses aparelhos e não conseguem apoiar crianças e adolescentes. Então, nesse ponto, eu acho que é fundamental entender que é preciso reconhecer que crianças e adolescentes estão mais vulneráveis, especialmente nesse contexto pandêmico. E, para construir soluções, é fundamental olhar para o fato de que existem diversas adolescências e diversas infâncias na nossa cidade. E respostas precisam ser pensadas a partir de um olhar que identifique essas desigualdades, de que crianças periféricas estão mais vulneráveis, que crianças que estão em determinado contexto familiar estão também mais vulneráveis. É importante pensar em toda essa multiplicidade de pessoas com as suas peculiaridades para construir respostas, porque são, sim, demandas complexas que precisam de um olhar atuante de gestores públicos e que escute a população, inclusive as demandas de crianças e adolescentes. Doutora Thaís, para finalizar, o nosso tempo está quase esgotado aqui, mas em relação à carta de compromisso, como será feita a cobrança junto a esses políticos eleitos nessas próximas eleições? Uma pergunta super importante, porque é fundamental que, obviamente, essa carta tenha um efeito simbólico, mas, para além disso, eu acho que o que eu trago a todo momento, né, na fala, a gente quer efeito prático. Nessa perspectiva,
A carta ela detalha alguns compromissos mais palpáveis em relação a investimento, implementação de medidas que já estão previstas no Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Então, a partir dessas metas, a comissão, junto a essas organizações, vai fazer a interlocução com candidatas e candidatos que eventualmente venham a ser eleitos e tenham aderido. Para além disso, é importante destacar que esse é um primeiro passo, né, para a sensibilização de gestores em relação à proteção de crianças e adolescentes, mas isso, sem dúvida, não se encerra na carta, isso precisa ser uma constante no exercício de controle social para que, de fato, haja uma transformação em relação à proteção de crianças e adolescentes e que ela seja efetivamente prioritária e garanta direitos a todas e todos desde o começo da vida. Perfeito. Doutora Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu quem agradeço, sigo à disposição. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, doutora. Ótimo dia.